Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e nessa aula você vai aprender sobre a macroeconomia e as macrocorrelações. Eu vou mostrar para você como, do ponto de vista da prática operacional, você pode utilizar conceitos da macroeconomia, das macrocorrelações para poder melhorar e muito o seu trade. Então, se você quer um conteúdo denso de qualidade, fica comigo nessa aula que eu tenho certeza que vai valer cada segundo do seu tempo na construção de conhecimento. Então, bora pro vídeo! Macroeconomia e macrocorrelações no day trade. Quando nós começamos a nossa jornada de construção de conhecimento no mercado financeiro, nós começamos sempre acreditando que o preço se resume no gráfico. Acreditamos que o estudo da análise técnica clássica e dos padrões gráficos e a utilização de alguns indicadores técnicos vão fornecer para a gente um setup, um template mágico que irão fazer com que nós tenhamos aí sucesso nas nossas operações na Bolsa de Valores. A macroeconomia e as macrocorrelações é o entendimento de como é o pleno funcionamento do mercado, de como de fato o smart money trabalha o mercado. O entendimento das correlações macroeconômicas nos mostra aonde o grande player está colocando e tirando dinheiro, mostra a rotação de carteiras e mostra oportunidades únicas no entendimento de tendências no intraday. O trader que conhece a macroeconomia e macrocorrelações sabe tomar decisões fundamentadas, voltadas para o calendário econômico, entende informações majoritárias na estrutura de preço e consegue validar melhor rotações de mercado. Eu vou mostrar para você como na prática operacional nós podemos utilizar a macroeconomia para podermos tirar proveito nas nossas operações day trade no intraday. Calendário econômico. O estudo do calendário econômico e dos principais eventos econômicos traz ao trader uma maturidade operacional única no entendimento na composição dos preços e como as notícias podem impactar o seu ativo de origem. Para que você seja um trader de verdade e fuja dos grilhões da ignorância do estudo simplista e único da análise técnica clássica na busca de gatilhos de entrada, você precisa ter uma visão holística do que realmente é o mercado e como ele trabalha, e pensar como os grandes players do mercado pensam. Os players não tomam decisões baseadas em gráficos de candle ou baseadas em padrões de reversão de candle. Os players montam suas posições baseados na sua expectativa futura de mercado e baseado nos ciclos econômicos. Se o trader entende essa relação contextual e sabe como as notícias e como utilizar o calendário econômico no intraday, quando nós temos uma notícia que causa grande impacto nos preços, por exemplo, notícias voltadas para a política monetária, muitas vezes nós podemos já de forma antecipada nos posicionar. Ou até mesmo, quando sai a notícia, já temos um viés interpretativo com relação ao como ela pode impactar diretamente na formação dos preços. E aí entramos juntamente com o mercado pelos sinais dados pela análise técnica clássica, no entendimento de qual lado o mercado pode ir. No final das contas, nós que somos traders, tudo o que nós queremos saber é para que lado vai o mercado. Qual o sentimento do mercado, qual que é a probabilidade da tendência. E é isso que a macroeconomia dá. Quando você faz uma variação de gráfico de candles, você marca topos e fundos, suportes e resistências e acredita que uma vez defendido o nível de suporte, o preço tende a buscar outro nível de resistência. E nem sempre isso acontece. Contudo, quando você está vendo a rotação do smart money no mercado macro correlacionado, você consegue surfar tendências, entender a força da tendência e os motivos pelos quais a tendência está acontecendo, e isso é uma grande vantagem operacional que a maior parte dos traders de varejo nem sequer faz ideia que isso existe. Dentro do calendário econômico, provavelmente as notícias relacionadas à política monetária são as notícias mais importantes que devem ser acompanhadas pelos traders de varejo, já que elas têm o poder direto de influenciar a composição dos traders, a composição dos preços no curto prazo. Alterações de política monetária alteram a taxa de juros, que por consequência acabam alterando também a força, a relação entre as moedas. Uma vez que você entende essa relação entre política monetária e curva de juros, você vai entender cada vez melhor a composição da força das moedas. Para você também que trade índices, entender alterações de política monetária
acaba tendo um reflexo direto na composição dos índices, pois essa decisão de política monetária, essa alteração de taxa de juros, pode causar o que nós chamamos de sentimento de risk-on, sentimento de risk-off do mercado, uma alegria generalizada ou um pânico generalizado, dependendo do viés interpretativo por parte dos players da notícia que saiu no dia. O Banco Central Americano, Federal Reserve, é o maior banco central global e tem decisões de política monetária muito importantes dentro do calendário econômico que são analisadas por todos os players do mercado. Saber a data desses eventos, saber qual a expectativa do mercado com relação a essas decisões é de suma importância para o operador no day trade para tomar as decisões corretas quando do advento da notícia. Sentimento do mercado. Antes mesmo de você, trader, abrir a sua tela operacional e começar a fazer a sua avaliação gráfica, é necessário que você entenda o sentimento do mercado no intraday, no dia que você vai operar. Você deve fazer uma avaliação de como o mercado global está se comportando na busca do sentimento de risk-on ou risk-off. Ou melhor dizendo, se o mercado está pró-risco, buscando por compra de ativos de risco como índices, algumas commodities, ou se o mercado está na busca de segurança, ou buscando alguns ativos que nós chamamos de safe haven, como ouro, dólar, títulos públicos americanos, entre outros. O entendimento do sentimento do mercado faz toda a diferença no seu comportamento operacional no intraday. Através do sentimento do mercado, nós podemos determinar se nós queremos operar mais comprado ou mais vendido, se o mercado está em tendência de alta ou em tendência de baixa, e ver isso como isso pode impactar diretamente na formação dos preços, seja no ativos na Bolsa Brasileira ou qualquer ativo de mercado. Os ativos não trabalham de forma isolada, eles são macrocorrelacionados, e se você entender como essas correlações impactam diretamente a formação dos preços do seu ativo principal, você vai ter um viés operacional único que nenhuma estratégia de price action ou análise gráfica pode te passar. Isso é uma experiência única no entendimento do porquê que os preços se comportam de determinada forma, o porquê que de repente em determinado par, no Euro USD, o preço pegou uma tendência de alta, porque você vai ver que o euro tem correlações diretas com outros ativos e muitas vezes você vai perceber que esses ativos eles contam para a gente uma história de forma antecipada do que pode vir a acontecer no caso do Euro USD. E você consegue se antecipar a esses movimentos já se posicionando do lado certo do mercado. Então, após a avaliação do contexto e das relações macroeconômicas, é obrigatório que o trader faça uma avaliação de sentimento do mercado na identificação de risk-on e risk-off através do estudo de alguns ativos específicos para que você possa também operar melhor o seu ativo base no intraday. Sistematizando o panorama de mercado. Quando nós abrimos a nossa tela gráfica e vamos fazer uma avaliação de sentimento do mercado, nós temos algumas sistematizações objetivadas de análise. Primeiro, nós sempre abordamos o fechamento do dia anterior. Nós queremos saber se o fechamento do dia anterior foi positivo ou negativo, como os mercados globais se comportaram. No dia atual, eu quero saber se o sentimento do dia anterior acaba continuando. Por exemplo, olha aqui na nossa tela, nós verificamos que no mercado americano ele fechou levemente positivo na última sessão. Agora, no dia atual, eu vou ver como os mercados estão se comportando. Eu quero ver se esse sentimento de proatividade, de sentimento de risk-on, de mercado crescente, continua se estendendo para a data de hoje, que é o dia que eu vou operar. Uma vez que eu faço isso, eu vou olhar 3 mercados específicos. Eu gosto muito de olhar o mercado asiático, que nós temos correlações diretas com o mercado asiático, principalmente o Brasil, em virtude da nossa balança comercial, o mercado europeu e também o mercado futuro americano, que vai me dizer, principalmente através do macro driver do S&P 500, que é o principal índice global
e vai me dizer se o mercado está com uma expectativa de continuidade de sentimento de risco ou se o mercado está mais vendedor no modo geral. A partir daqui eu já começo a criar um panorama de entendimento para onde está o mercado. Então, a primeira forma de análise dentro do sentimento do mercado é ver o fechamento fechamento do dia anterior e olhar os índices dos principais mercados globais, mercado europeu, asiático e futuro americano, para ter uma noção exata do que está acontecendo. Segunda avaliação do sentimento de mercado. Após olharmos os índices globais, nós olhamos sempre a força do dólar no mundo. Como o dólar está se comportando hoje? Como o dólar está impactando as moedas? Nós temos que entender que o dólar é a principal moeda global e não é impossível você fazer uma avaliação correta de sentimento de mercado se você não entender as correlações macroeconômicas e como a elevação do dólar ou a queda do dólar impacta os ativos de forma global. Sempre olhamos a força do dólar em dois panoramas. Primeiro, no panorama geral, o dólar dentro da cesta DX. A cesta DX é um índice que representa a força do resultante do dólar perante as moedas majors, né? E nós temos aí a força do dólar perante a cesta DX. O segundo panorama de abordagem que sempre fazemos é a força do dólar perante os emergentes, porque o Brasil é considerado um país emergente e a nossa balança comercial e a forma pelo qual o dólar e a nossa bolsa trabalha aqui é mais correlacionada com os mercados emergentes do que com os mercados cujas economias são mais desenvolvidas. Então, sempre analisamos a força do dólar voltadas para o prisma na cesta DX, bem como também para os mercados emergentes. Terceira forma de análise de sentimento de mercado. É obrigatório que, principalmente em países emergentes como o Brasil, que são baseados em velha economia, cujas bolsas são exportadoras de commodities, entender as commodities no dia, ver as forças das commodities no dia. Através do estudo das commodities, nós conseguimos entender não só o sentimento de risk-on e risk-off, mas conseguimos também fazer uma avaliação de como o mercado está vendo a expectativa de crescimento e recessão econômica. Commodities tem a ver muito com a questão de oferta e demanda. Oferta e demanda. Se o mercado acredita numa expectativa de crescimento global, de expansão econômica, isso gera uma expectativa de mais demanda por commodities. Nesse sentido, se a demanda aumenta e a oferta permanece instável, nós teríamos aí o aumento do preço das commodities. Contudo, se o mercado está receoso e vê uma recessão econômica, vê um sentimento de negatividade que pode trazer uma contração econômica, o mercado geralmente vende commodities e o dólar se valoriza. Perceba na tela como todas as commodities estão negativas. Ouro, cobre, petróleo, prata, gás natural, minério de ferro. Isso mostra para a gente um sentimento de negatividade com relação ao sentimento de crescimento econômico do mercado no curto prazo. E a partir daí nós já podemos reforçar a nossa avaliação de sentimento do mercado alinhado com a avaliação dos índices e do dólar e agora com a utilização das commodities também. Quarto ponto de abordagem. Estudo das curvas de juros. O estudo da curva de juros é uma arte de interpretação que pouquíssimos traders dominam. Os traders não sabem o que é a curva de juros, não sabem como elas impactam o preço e não sabem como analisar de maneira objetivada a curva de juros. Quando você olha a curva de juros, principalmente do mercado americano, você consegue ter uma noção exata da expectativa futura dos grandes players que manipulam o mercado, de como estará a economia real do mercado americano no curto, médio e longo prazo. E isso faz com que os grandes players acabem manipulando o mercado ou rotacionando o mercado com base na expectativa predita pela curva de juros. Entender a curva de juros é essencial, principalmente para você que trada pares de moedas, como por exemplo o USD/BRL, que nós chamamos de WDO, nosso dólar aqui no Brasil, ou pares de moedas de Forex. O trader que não conhece a curva de juros é um trader
que estar cego e não conhece efetivamente como é a composição dos preços entre os pares de moedas do mercado de Forex. Entender a curva de juros também é entender a expectativa do mercado com relação à política monetária, à contração econômica e expansão econômica. Por fim, nós olhamos dentro desse panorama macro, como eu já falei anteriormente, o próprio calendário econômico para que no intraday saibamos os horários das notícias mais importantes que vão impactar na formação do preço. O entendimento pleno de cada notícia do calendário econômico e como ela impacta no preço exige uma maturidade operacional e uma vivência de mercado que não pode ser aprendida no curto prazo apenas com a leitura de manuais. Você precisa estar vivendo o mercado, acompanhando todas as aberturas, as notícias nas aberturas do pregão, as notícias no fechamento do pregão, para ter uma noção do que é o calendário econômico, do que são as notícias e como elas impactam diretamente na formação dos preços. Porque as notícias, horas têm uma interpretação A, ora tem uma interpretação B. Não existe um movimento linear de interpretação de notícias sempre na mesma abordagem. Ou seja, a notícia nem sempre tem o mesmo significado ou causa o mesmo impacto na formação de preços. Ora, a notícia pode ter um viés positivo e fazer com que as bolsas subam. Ora, a mesma notícia pode ter um viés negativo e fazer com que as bolsas caem. É necessário ter um conhecimento e vivência de mercado mais aprofundado dentro do contexto econômico global e da expectativa dos grandes players para que você possa interpretar as notícias de forma correta. Dica bônus: se você quer aprender a operar mercado internacional de Forex, outros mercados como o mercado americano e ganhar em dólar, ou até mesmo operar o mercado brasileiro pagando taxas mais baratas e não precisando declarar imposto de renda, faça como eu. Abra sua conta na corretora ForexCube, ou aportuguesando 4xc. É uma corretora nova que está chegando no Brasil, é uma corretora premiada e a grande vantagem que nós podemos dar uma olhada aqui nos contratos futuros é que esta corretora possui o mini dólar e mini índice para você operar através de contratos CFDs. Contratos CFDs são contratos que replicam o movimento do contrato principal. Então é um ativo sintético que vai replicar o movimento do mini dólar, do mini índice da Bolsa Brasileira. E a grande vantagem disso é que você não precisa ficar declarando imposto de renda. Você consegue ter taxas mais baratas, é muito mais barato operar por aqui do que operar a Bolsa Brasileira. Sem falar que o custo para abertura de contrato e o risco operacional é muito menor, porque a alavancagem é bem menor, principalmente para quem está começando. Então a minha grande sugestão é que se você quer operar mercado brasileiro ou qualquer par de moeda dos Forex ou mercado americano, abra sua conta na corretora ForexCube 4xc. O link para a abertura da conta estará na descrição desse vídeo. Grande abraço e fui!